Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aqui agora, uma boa noite para todo mundo. Dá um tempo aqui. Mandar um abraço para todo mundo, uma boa noite. Algum tempo que a gente não fala aqui um pouco ao vivo, né? Na live. E queria mandar uma boa noite para todo mundo, um beijo em todos. Começar hoje falando um pouquinho desse quadro, do cenário atual do coronavírus, né? Da Covid-19 no nosso estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por um momento difícil, né? Passamos por um momento difícil com essa pandemia, não só no cenário, não só no Rio de Janeiro, mas como em todo o país, não só no todo o país, mas como no mundo inteiro. Com a pandemia, como eu venho falando sempre, algo novo, algo que nos pegou o mundo, né, desprevenido. Começou em dezembro na China e isso foi se alastrando, vindo para o Ocidente cada vez mais, e até que chegou ao Brasil. Hoje, no nosso panorama, em termos de óbito, é um panorama ruim. Nós estamos aproximadamente com 33 mil mortes já oficiais, né, pelo coronavírus, e a gente tem a ciência de que esses números podem ser um pouco maiores até do que os divulgados, não por omissão ou nada disso, mas por alguns casos de subnotificação. Enfim, são casos, uma pandemia complicada, pegou a gente de surpresa, né, o mundo inteiro de surpresa, e essa questão de não só a gente avaliar a questão da doença em si, mas com todos os efeitos nefastos sobre a economia, sobre a produção industrial que caiu, enfim, sobre todos os aspectos. Cabe salientar também o nosso... isso traz certas feridas também, certos problemas crônicos no nosso país, do nosso estado, principalmente do nosso município, que é a carência de leitos hospitalares, a superlotação dos hospitais, enfim, problemas crônicos que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que foram muito agravados por todo esse quadro, né? Por todo esse quadro do Covid, por toda essa pandemia. Nós pegamos um sistema que já não era um sistema que funcionava, muito pelo contrário. É um sistema que na teoria é ótima, mas na prática ela não funcionava bem. Nós tivemos vários, nós temos vários problemas crônicos na saúde do país e na saúde do Rio de Janeiro, principalmente. Nós temos anos e anos de má gestão, e nos últimos anos esses problemas foram mais ainda aprofundados, mais as chagas foram mais abertas, e quando nós nos deparamos com uma pandemia como essas falhas ficam ainda mais contundentes e ainda mais visíveis e mais doloridas, principalmente. Nós temos uma questão importante que não só é relacionada à Covid em si, mas nós temos uma série de outros problemas que estão parados, que estão interrompidos, outras patologias, cirurgias eletivas interrompidas, algumas cirurgias de maior complexidade que foram interrompidas nesse momento de pandemia, para que os hospitais dessem suporte, tivessem estrutura para suportar o coronavírus, né? Eu venho falando desde o início que nós no Brasil nós tivemos um problema crônico e grave, que foi a não testagem. Então nós temos um problema de nós não termos o desenho da pandemia, nós não sabemos ao certo quantos pacientes, quantas pessoas nós temos contaminadas de fato, quantas pessoas nós já temos imunizadas, porque nós não temos o retrato da pandemia do ponto de vista dos testes. Isso é um problema que nos aflige já desde o início. Nós não tivemos esse parâmetro, né? E isso nos dificultou muito, tanto no planejamento quanto agora dentro da crise, né? De como proceder, do que fazer, enfim. Então nós estamos hoje com esse quadro, como eu já falei, um quadro duro, 30 mil mortes, 33 mil mortes,
passamos alguns países aí com número alto de óbitos, e estamos caminhando para ainda... Na cidade do Rio de Janeiro, o número de atendimentos por doença respiratória aguda vem reduzindo bastante, vem caindo. A preocupação agora, na verdade, são os casos que ainda permanecem. A gente ainda tem um nível de contágio alto, apesar de número de atendimentos menores, e até mesmo o número de pacientes, né, assim, menos pacientes. Mas ainda temos os gargalos, temos ainda pessoas esperando por filas de CTI, e temos ainda a interiorização da pandemia. Nós temos no cenário uma pandemia que ela começa não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Ela sai do Rio de Janeiro, da capital, e começa a entrar pelo interior. Isso, por um lado, tem um aspecto bastante negativo, que a gente tem que levar em consideração que, normalmente, no interior, nós não temos uma estrutura hospitalar que suporte isso. Nós não temos uma estrutura hospitalar no interior, ela é muito mais pesada, muito mais sofrida, e a gente não consegue dar suporte a isso no exterior, mais quando a gente interioriza a pandemia. Desculpa, gente. Então é uma situação que preocupa bastante. Mas é hora de nós andarmos para frente. A gente começa a pensar numa abertura, e aí é a minha grande complicação, meu grande preocupação, melhor dizendo. A economia pede, a sociedade pede uma reabertura, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente precisa fazer isso, a gente precisa abrir a economia, a gente precisa melhorar essa questão. Só que sem a testagem, nós nos deparamos com aquele velho problema de como abrir se nós não temos o retrato de quantos contaminados. Nós tivemos algumas regiões do mundo, por exemplo, como algumas regiões da França, como Lille, por exemplo, que abriu e esse número de contágios começou a aumentar novamente e eles tiveram que fechar. Então, essa questão dos testes é fundamental para nós avaliarmos a nossa reabertura econômica tão necessária e tão desejada por toda a população fluminense carioca. Então, nós precisamos planejar isso. As etapas de planejamento passam por uma questão bastante importante, que são as escolas. Só um minutinho, por favor, que eu estou recebendo aqui uma presença altamente ilustre do meu amigo, que é o meu amigo Fernando Ferri, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, meu professor na Unirio, depois meu diretor e agora secretário de Saúde, com toda a competência, fez um trabalho excelente à frente do Hospital Universitário Gafrey-Guinle. Ele revolucionou o Hospital Universitário Gafrey-Guinle. Eu estou no hospital, tenho 18 para 19 anos de Gafrey, e realmente os avanços diante da administração dele foram gritantes. Então, primeiro, eu quero parabenizar pelo excelente profissional, não só médico, um excelente médico, como eu falei, um excelente infectologista, uma expertise imensa, e também à frente do Hospital Gafrey-Guinle. Ferri, um abraço. E obrigado por essa... Ô, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria... Tudo tranquilo. Boa noite aí a todos. Obrigado aí, meu irmão. Estamos aí juntos e vamos trabalhar para construir melhor essa saúde aqui do Rio de Janeiro. Queria falar que você é mais jovem, né? Ainda é jovem, mas bem mais jovem. Foi lá para o Hospital Carlos Chagas, ficava lá no nosso ambulatório, enfermaria, sempre se destacou. Obrigado. E hoje é um dos melhores neurocirurgiões do Rio de Janeiro. Passou no concurso para professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E lá em 2017, mais ou menos, 16 ou 17, não lembro. Que eu entrei 16. Rapidinho que tá sem som aqui, Ferreira. Você tá sem som aí, cara. Você tá me ouvindo? Desculpa. Agora retomando. Pronto, foi. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Então, em 2017, a gente começou um processo, né, de montar a neurocirurgia lá do Hospital Gafrey-Guinle.
e você, com sua equipe, montou uma tropa de residentes, ainda lá com o professor Guedes, e vocês conseguiram revolucionar aquela neurocirurgia do Gafré, praticamente Isso não tudo com seu existia. apoio, né? A gente saiu um serviço sem material, sem apoio. Hoje em dia nós temos um microscópio, é importante que diga isso. Graças ao seu esforço, nós temos o microscópio cirúrgico mais moderno da atualidade. Nós temos uma material cirúrgico de primeira, nós temos material de todos os tipos para cirurgia de coluna, tudo graças ao seu empenho. Então, graças a você, eu queria dar os parabéns por isso. Graças a você, a gente conseguiu isso tudo. Meu secretário, como é que você enxerga hoje a pandemia no estado do Rio de Janeiro, em termos de contágio, esse tipo de coisa? Olha, essa pandemia... Pessoal, desculpa, eu não almocei hoje, saí de casa às 5h30 da manhã. Imagino. E aí, desculpa que eu estou aqui fazendo desculpa aqui, ó. Tá certo, fazendo um grillzinho aí, ó. Na airfryer. Desculpa aí. Mas, veja bem, nós temos um comportamento dessa epidemia que ela vem em ondas no território, né? Ela começa pela Zona Sul, a gente vê ali a Copacabana, né? Foi onde a gente teve um grande afluxo de pacientes, foram contaminados no Ano Novo Carnaval, e aí nós tivemos uma mortalidade enorme, tivemos a ocupação de todos os leitos privados, e posteriormente ela foi para a Barra da Tijuca, veio para a Zona Norte, e por incrível que pareça, na Zona Oeste, a gente não teve uma explosão que era esperada, né? Então é um problema. Então, o que acontece com isso? A epidemia agora está entrando no interior, está entrando nas comunidades, né? E isso aí é um problema, porque vai atingir a faixa de população mais pobre, onde as moradias possuem menos capacidade de absorver, né? Pessoas com renda, onde moram muitas pessoas aglomeradas num cômodo muito pequeno, e aí a gente não sabe como vai ser essa dispersão, né, dentro da comunidade mais pobre. E outra coisa que está acontecendo é os municípios do interior, que também são municípios que têm uma população com menos renda, com uma menor quantidade de renda, e isso está preocupando, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente está vendo uma tendência de queda da curva importante, nós já chegamos a ter 1.300 pessoas esperando uma vaga de CTI, hoje nós tínhamos 27, e 7 pessoas esperando enfermaria, né? Então, essa aí é que foi como é que eu vou dizer? A coisa importante, né? Que está permitindo a gente agora abrir o comércio, né? Nós vamos começar a abrir a economia. Então, legal. Alô, tá ouvindo? Oi, estou ouvindo, Ferri. E é isso que eu ia te perguntar agora. Como é que é o planejamento de abertura aí da economia, do comércio, que a gente tanto almeja? Olha, nós estamos fazendo um decreto, em que esse decreto está permitindo a abertura de vários segmentos da economia, desde que as pessoas sigam alguns cuidados, né? Usar máscara, usar álcool gel, evitar aglomeração, fazer o distanciamento social, não entrar muitas pessoas de uma vez só numa loja. Reduzir a capacidade, né? Loja... Hã? Reduzir a capacidade, na verdade, né? De ocupação. A gente está com essa história de colocar, por exemplo, 50% da capacidade de um restaurante. Entendi. Né? Então, assim, haverá regras, né, onde a gente consiga fazer o atendimento com segurança, né? É fato que essa doença é uma doença altamente infecto-contagiosa, né? Por dia são produzidos bilhões de partículas virais. E essas partículas virais, elas saem
e num espirro chegam a 6 metros de distância. Uma pessoa que está correndo, ela deixa um rastro de 20 metros de vírus. Esse vírus, por exemplo, num elevador, ele fica 30 minutos em suspensão no ar. Então, assim, é muito difícil você escapar desse vírus. Sim. Ele é um vírus de natureza lipídica, né? Então, ele tem alta afinidade pelas células, pelo receptor da angiotensina, que é o... Bom, não vou explicar isso, não. Vou falar muito termo técnico, não. Mas é um vírus que é altamente contagioso, e o que se faz com o lockdown é justamente permitir que não haja uma grande quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. Sim. E quando é que começa esse plano de abertura, Ferreira? O planejamento? Essa abertura, na prefeitura, já começou. Tá? Entendi. Ela já começou na prefeitura, e a gente agora está lançando um edital, o Estado, né, está fazendo um decreto, em que esse decreto ele vai possivelmente ser publicado amanhã, com as regras do Estado, né, para a gente poder abrir com segurança e permitir a circulação das pessoas, que hoje está um pouco restrita, né? Principalmente no interior, né? A preocupação maior agora. A preocupação maior agora no interior do Estado, né? Conforme você disse. Sim. Entendi. Inclusive, nós estamos fazendo estudos, né, até para que a gente consiga alugar helicóptero, por exemplo. Né? Parece que custa R$5.000 ao dia. O helicóptero consegue fazer 4, 5 voos, e é 1/4 do custo de uma ambulância, né? Uma ambulância que demora para ver 8 horas de distância do Rio de Janeiro, né? Ela, por exemplo, custa R$6.000 a R$7.000. Então, o helicóptero seria muito mais barato. O helicóptero seria muito mais barato que isso, né? Muito mais barato. Ou talvez usar o Hospital Ambulância do Bombeiro, a gente ainda está estudando isso, tá? Não posso prometer que isso vai acontecer, mas a gente consegue ter uma agilidade muito grande no transporte desses pacientes, né? Trazer aqui para a capital. Aí a epidemia, ela agora está buscando, né, essas áreas de redução de pobreza e lá no interior. Ela vem em ondas, né? Daqui a pouco ela passa. 30% das pessoas são completamente assintomáticas. Cerca de 30% elas vão ter sintomas gripais, né, que varia desde uma coriza, uma dor de garganta leve, uma febre, sem maiores consequências, até pessoas que têm acometimento pulmonar, mas sem evolução para tudo. Algumas pessoas, em torno aí de 20%, elas vão ter uma doença muito grave, né, com precisar de cuidados hospitalares, mas não necessariamente de tubo. Em torno aí de 5%, essas pessoas vão precisar somente de um cuidado intensivo muito grande e vão acabar indo para a intubação, né? Então, você vai intubar o paciente, e esse paciente ele vai precisar de cuidados intensivos e com uma alta taxa de mortalidade. Meu deputado... Estou recebendo o convite aí do deputado Rodrigo Amorim, meu irmão, para te mandar um abraço aí, Ferreira. Entrei meu só para... Estou na rua, voltando para casa agora, parei aqui numa farmácia e entrei para, primeiro, te saudar, secretário Ferri. Uma honra aí receber nesse momento de crise do Rio de Janeiro, saber que você tem um desafio importante pela frente, mas dizer que a gente está contigo, confia no teu trabalho e tenho certeza que você vai recuperar todo esse problema que o Rio de Janeiro tem vivido. Então, só para te dar um abraço, dizer da alegria de ver vocês dois juntos aí e saber que o Rio de Janeiro, efetivamente, agora a saúde tem um caminho, e eu tenho certeza, por conhecer o teu trabalho. Superado esse momento de crise, eu tenho convicção que o Rio de Janeiro vai viver a melhor política de saúde pública que já viveu na sua história, e a população do Rio de Janeiro tem a certeza que nós viveremos no ambiente público muito melhor do que a gente vive no ambiente privado, graças ao teu trabalho, ao teu empenho, a tudo que você tem feito, tá? Um forte abraço, meu irmão, você tem a nossa confiança, você tem a confiança do Parlamento Fluminense, a gente está do teu lado, parabéns pelas medidas de austeridade que já tomaram, com essa picaretagem que foi essa questão da Iabas aí, parabéns pela tua medida de austeridade, eu tenho convicção que a gente vai entrar no caminho certo. Parabéns, meu irmão, parabéns, Rogério Amorim. Isso. Parabéns feito aí a todos os médicos, parabéns para vocês. Parabéns pelo trabalho na LERJ. Parabéns, meu deputado, olha,
Você que sempre foi um incentivador lá do Hospital Gafreguinle, já intermediou lá emenda parlamentar em Brasília, com seu prestígio. Esse ano nós conseguimos 14 milhões de reais para o Hospital Universitário Gafreguinle. Parabéns. Com isso, a gente conseguiu montar um centro cirúrgico de excelência, nós conseguimos ter uma maternidade maravilhosa, nós conseguimos pagar praticamente todas as contas, hoje o Gafreguinle não deve conta nenhuma, e a gente conseguiu fazer um trabalho que estava em curso, mas foi interrompido um pouquinho pela Covid, mas agora, né, que a epidemia está diminuindo a curva, a gente, possivelmente daqui a um mês, vamos desmobilizar lá a nossa ação para a Covid e vamos voltar a investir, em especial lá na neurocirurgia, porque o nosso colega aí, o doutor Rogério Amorim, é um expoente hoje da neurocirurgia aqui no Brasil. Eu estou fazendo também algumas ações no Hospital do Cérebro, e essas ações elas vão permitir que a gente consiga dar um salto. Tem um prédio de 6 andares, com capacidade de 60 enfermarias, que já está um imbróglio lá há 2 anos parado. Então, já conversei com o nosso amigo Paulo Niemeyer, filho, e nós vamos recuperar esses leitos, faltam 4 milhões e meio de reais. Então, nós vamos terminar a obra, arrumar, colocar aquilo lá, o creme de la creme da neurocirurgia, e um dos compromissos que o Paulo Niemeyer assumiu comigo foi fazer uma interlocução muito maior com a nossa Universidade Federal. Excelente. Então, isso vai ficar aí a cargo do nosso doutor Rogério Amorim. O Paulo Niemeyer te conhece, sabe da sua competência, sabe do seu nome, respeita como um grande neurocirurgião, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Isso foi uma conversa que eu tive com ele, e nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer pesquisas, nós vamos trocar pacientes, interagir, e com certeza quem tem a ganhar é a população do Rio de Janeiro com um serviço de neurocirurgia da mais alta qualidade. Obrigado, Ferri. Graças a Deus pelo excelente trabalho. Deputado, parabéns, meu irmão. Bom retorno. Deus, tá? Tenha meu respeito. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Falou, Rogério. Um abraço. Valeu. Abração, meu deputado. Tchau, tchau. Obrigado. Ferri, deixa eu já, aproveitando o gancho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Passada essa fase de pandemia que nós estamos vivendo, como é que você pretende hierarquizar a rede, que a gente sabe que é tão sofrida? O municipal não conversa com o federal, o municipal não consegue, o estadual. Como é que você vê essa hierarquização da rede hospitalar no Rio de Janeiro? Olha só, uma das ações que nós estamos fazendo é justamente fazer a união do sistema de regulação, né? O sistema de regulação, ele tem que ser único. Então, você vê que há um sistema de regulação do município, há um sistema de regulação do Estado, os sistemas não conversam entre si, o programa, né, um não faz a leitura do outro, e o que acontece com isso? Os pacientes, eles são prejudicados. Por que eles são prejudicados? Porque o sistema de informação não funciona, né? Você tem que informar os hospitais, né, ter uma informação de pessoas que estão necessitando, por exemplo, de leito de CTI, de cirurgia, etc. Então, agora, nosso papel foi unificar o sistema de regulação e fazer com que haja uma interlocução maior entre as esferas da área da saúde, né? Então, a gente tem a rede municipal, a rede estadual e federal, que não conversam, não trocam experiências, não falam sobre a necessidade de ter realmente uma rede onde o conceito hoje que você tem de uma rede horizontal, né? Porque hoje você tem uma rede verticalizada, onde você tem a atenção básica,
primária, né, secundária, terciária, quaternária, mas que a tendência agora é a gente fazer uma rede horizontal. E essa rede horizontal, ela tem que estar interligada, interagindo de uma forma muito ativa e de uma forma muito eficaz. Por quê? Porque o sistema de informação, ele tem que ser rápido. A vida, a gente sabe que ela não espera, né? A doença não espera. Então, nós temos que fazer esse sistema de informação funcionar de uma forma muito eficaz mesmo, para dar uma resposta importante aí para a nossa população. Então, essa foi a primeira medida que a gente está tomando, já está acontecendo, já tem o software, possivelmente nós vamos instalar esse software no estado inteiro e nós vamos, então, ter a regulação, vamos dizer assim, em todo o estado do Rio de Janeiro, onde a gente possa prestar assistência a todos, pelo Sistema Único de Saúde. Claro. O doente não é municipal, não é estadual, não é federal. É a população brasileira que precisa de atendimento e que precisa de uma boa assistência médica e que merece ter uma vida de saúde, porque assim ela consegue produzir bastante, produzir riquezas, e aí vai aumentar o nosso produto interno bruto, né? Esse produto ele é feito pela massa de trabalho, né? Pela capacidade de trabalho, pela capacidade de gerar inovação, pela capacidade de criar e pela capacidade de gerar renda, né? Quanto mais gerar renda, mais conforto e mais nós teremos felicidade para a população, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Uma pergunta, Ferri. Em relação ao planejamento, aos hospitais de campanha, a pretensão é colocá-los como enfermarias, mais do que CTIs, para atender precocemente aos pacientes e não esperar se agravar? E não esperar Sim, olha só, essa doença é uma doença sem precedentes na história, né? Sim. Então, é uma doença que ela teve um curso dramático, porque havia um desconhecimento muito grande sobre a fisiopatologia, sobre o tratamento, não se conhecia absolutamente nada, né, sobre essa doença. E aí ela entra lá na Europa e causa uma tragédia, né? É devastador. E as pessoas com medo de usar medicamentos, né? Não se pode usar corticoide, não se pode usar aspirina, não se pode usar isso, não se pode aquilo. Então, com o passar do tempo, foi se descobrindo, né, maneiras de tratar. Eu, por exemplo, trato paciente com aspirina, tratei pessoalmente 30 pacientes, ninguém internou, ninguém evoluiu. A gente sabe que na fisiopatologia existe a formação de trombos nos vasos pulmonares e a aspirina como antiagregante plaquetário, um anticoagulante. Eu, por exemplo, tive essa doença, não tive nenhuma lesão no pulmão. E aí, como é que eu vou dizer? A assistência hoje é melhor. A gente já está usando corticoide, já está usando a heparina, a gente já percebeu que a azitromicina, a ivermectina e a anita conseguem parar a replicação viral, diminui a carga viral. Deixa eu só encaixar uma pergunta para você. Está aprendendo a fazer isso. Só encaixar uma pergunta que você falou um pouco no tratamento aí, antes de você responder do planejamento aí do hospital. Como é que você enxergou o protocolo, a Lancet ter retirado a cloroquina, o papel da cloroquina? Como você enxerga hoje, como secretário, gestor? Olha, a cloroquina, ela foi utilizada porque quando se começou a doença, via-se que havia uma tempestade de citocina. O que é isso? As células do sistema imunológico, elas começam a produzir substâncias que mediam a reação inflamatória, a comunicação de uma célula para outra e o pronto combate aos agentes externos. Bom, o que aconteceu? Essa quantidade de interleucina, principalmente a interleucina 3 e 6, ela estava extremamente elevada, mas extremamente elevada. Tipo assim, o normal é 1, estava 100. E aí, qual é o remédio que inibe citocina? Cloroquina. A cloroquina é usada na reumatologia, é usada para tratar artrite reumatoide, é usada para tratar lúpus, as artralgias decorrentes da chikungunya. E aí, o que acontece com isso?
a cloroquina foi utilizada. Mas ela foi utilizada numa dose para malária. Então, os efeitos colaterais são 900 miligramas de ataque, e depois a gente desce para 450 miligramas no segundo ao quinto dia. Então, isso causa uma arritmia cardíaca, né? A azitromicina também causa. Então, quando usa os dois, potencializa. Então, talvez muitos pacientes tenham morrido em função disso. Agora, existem artigos que falam bem da cloroquina, existem artigos que falam mal. Então, da mesma maneira que tem médico que usa, tem médico que não usa. E o que as pessoas estão fazendo hoje é uma batalha politizando em torno de um remédio. E o que as pessoas esquecem é que remédio é prescrito única e exclusivamente pelo médico dentista, médico veterinário, né? Então, é uma decisão médica se vai usar cloroquina ou não. Eu tomei cloroquina. Você imagina, logo foi em março que eu tive, ainda não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, a primeira coisa que passa na cabeça é que a gente vai morrer, né? Então, eu fiz o tratamento, consegui recuperar, tive um aprendizado enorme, porque eu fiquei sabendo tudo que pode acontecer nessa doença, e, felizmente, eu recuperei. E, hoje em dia, a minha opinião é que a gente tem que começar o tratamento precoce, porque a mesma fisiopatologia que leva a 25% do pulmão acometido é a mesma que vai levar a 70%. Sem a cloroquina no momento, em termos institucionais. Você recomenda como secretário o início precoce da cloroquina? Você recomenda, nesse momento, o início precoce da cloroquina já? Precocemente, ou você avalia Tem caso a caso? artigos mostrando que quando você faz a cloroquina logo nos primeiros dias, você tem um resultado melhor, né? Outros artigos dizem que não serve para nada, que não alterou o desfecho. Ou seja, um artigo contradizendo o outro. Então, qual é a minha opinião? Critério do médico. O médico estuda, Perfeito. O médico conhece a droga. Se ele achar que tem que usar, ele usa. Se ele achar que não tem que usar, não usa. Perfeito. Né? Essa que eu acho que é. Agora, com relação lá aos hospitais de campanha, nós precisamos tirar os pacientes dos hospitais regulares. Os hospitais regulares têm que voltar a operar. Você veja uma pessoa que teve um diagnóstico de tumor cerebral em fevereiro, hoje, esse tumor, obviamente, ou é inoperável, ou está cheio de metástases, ou vai causar grande problema nos pacientes. Então, a gente tem que liberar os espaços dos hospitais comuns para que haja como é que eu vou dizer? Para que haja oportunidade de continuar operando a população. Então, o hospital de campanha ele vai servir para poder retirar os pacientes dos hospitais comuns. Perfeito. Quando acabar a epidemia, nós vamos fazer com que esses hospitais eles funcionem como CTIs regulares. Eles vão ficar, então? Porque hoje a pior rede pública de CTI no Brasil talvez seja aqui no Rio de Janeiro. São centenas de pessoas esperando CTI, morrendo sem CTI, mesmo com liminar e ordem judicial não consegue internação em CTI. Então, a ideia é manter, porque esses hospitais de campanha eles duram entre 3 e 5 anos, se bem conservados. Então, não há motivo para desmontar a estrutura que foi montada. Se eu desmontar agora, é perda de dinheiro público. Então, a gente tem que colocar aquilo ali para funcionar como um CTI. Existe também enfermaria, e a gente vai construir, né, novas UTIs, bem equipadas, como nós fizemos lá no nosso centro cirúrgico, né, Rogério? Perfeito, perfeito. Então, de primeiro mundo. Vamos fazer isso nos hospitais regulares, e a partir do Excelente. momento que os hospitais regulares estejam prontos, a gente vai e desmonta os hospitais de campanha, mas isso talvez seja um trabalho que envolva aí entre 3 e 5 anos, né? Sim. Para terminar, Ferri, para te liberar, para terminar e te deixar jantar, como é que você enxerga a questão de falta de testes, tanto a nível nacional como na nossa cidade, no nosso estado? Você acha que isso prejudicou o planejamento? Essa falta de teste? Olha, prejudicou sim, porque você tem que conhecer como é que está a dispersão do vírus dentro da população. Só que os testes, eles são caros, né?
os testes rápidos encareceram muito, porque a procura foi muito grande no mundo. E o teste PCR é quase R$300 o custo, cada teste. Então, testar a população em massa em nosso país é um pouquinho complicado, né? Então, como é que eu vou dizer? Não houve tempo também de se estruturar para poder fazer uma testagem grande. Agora, com a abertura da economia, o professor Tanuri, Amilcar Tanuri, que é o titular de virologia da UFRJ, nós vamos montar postos sentinelas de coleta em todo o estado. E esse posto de coleta, ele vai permitir que a gente dê o diagnóstico do vírus e tenha a percepção de como esse vírus está funcionando dentro da população, do determinado local, para a gente poder tomar as medidas. Porque se voltar a aumentar a curva, a gente vai passar a capacidade, né? A gente vê que há uma tendência de passar a capacidade de absorção dos hospitais, a gente vai ter que fazer lockdown de novo. Entendi. Mas outro problema é que esse lockdown, num país como o nosso, pobre, ele está levando a um colapso, né? Daqui a pouco o governo estadual e o municipal, né, não terão mais dinheiro para pagar salários. Entendi. Isso vai ser uma tragédia, né? Então, Ferri, temos que trabalhar para abrir a economia de forma segura. Segura. Para terminar, nesse plano de estratégia de reabertura que vocês estão montando, de reabertura que vocês vão lançar, pergunta de pai e de mãe, as escolas entram aonde nesse momento? São as últimas a voltarem, elas voltam logo, as escolas. As escolas, fala um pouquinho sobre elas, do retorno. Do retorno Sim. das escolas. As crianças, os adolescentes, são extremamente resistentes à Covid, tá certo? Qual é o maior problema? É que elas são portadoras assintomáticas. Então, elas pegam esse vírus e levam para casa e transmitem para os idosos, né? Então, a gente acredita que a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento da epidemia, né? Então, acredito que lá para agosto, né, por aí, talvez nesse segundo semestre, a gente consiga abrir as escolas, se a tendência for o que está acontecendo neste momento. Porque, veja bem, houve 48% das pessoas que fizeram o isolamento, né? Então, agora, essas pessoas vão sair de casa, vão trabalhar, vão se expor ao vírus. Então, possivelmente, nós teremos aí uma segunda onda, né? Mas, com o conhecimento que a gente já adquiriu para tratar essa doença, em especial o tratamento precoce, é possível que a gente não tenha tanta necessidade assim de leitos de CTI, e os leitos de CTI vão passar a ser utilizados novamente por pacientes que realmente precisam de tratamento de CTI. Ferri, queria te agradecer a presença na live, queria te agradecer a presença, parabenizar o trabalho, e tenho certeza que você vai lá um trabalho brilhante à frente da secretaria. Você entrou num momento complicado, tanto política quanto da pandemia, mas passada essa fase, você vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a saúde do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Estamos à disposição aí. Vamos lá. Um abraço, Valeu, um abração. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Bem, pessoal, tive a honra aí de ter a presença do nosso secretário estadual de saúde, Fernando Ferri. O Fernando Ferri foi, como ele disse, eu fui aluno dele, né? Eu sou da Unirio, sou médico da Unirio. Fui aluno dele e, enfim, ele já lançou aí, já divulgou aí pra gente que vai começar o plano de reabertura do Estado também, né? O Estado precisa voltar a funcionar. Aos pais como eu, como minhas mães, como minha esposa, que se preocupam com o retorno das escolas, ele disse que será mais para frente, né? Em agosto. E eu queria agradecer aí ao Ferri pela presença na live. Queria agradecer a todos vocês aí pela participação. Foi uma live aí com uma presença mais do que especial, duas, na verdade, né? Que nós tivemos a presença do deputado estadual Rodrigo Amorim, também, que abrilhantou aqui um pouco a sessão, a nossa live, e também o nosso secretário estadual de saúde. É um momento difícil, ele falou ali, ele repetiu mais ou menos o que a gente havia dito no início, que é o momento da interiorização da pandemia, é o momento das cidades do interior começarem a receber esses pacientes. Ele também colocou aí em primeira mão que está avaliando com essa interiorização
utilizar de UTIs aéreas, os helicópteros, que teriam um custo mais em conta do que propriamente as ambulâncias, e obviamente num tempo muito menor. Nós temos que lembrar, por exemplo, o paciente em Campos, que tem que atravessar 6 a 8 horas de ambulância. O helicóptero seria muito mais rápido esse atendimento. E falou também sobre os hospitais de campanha, que ele pretende manter esses hospitais de campanha funcionando por mais tempo, para desobstruir os hospitais, para que os hospitais possam voltar a fazer o que faziam, atender os pacientes e outros problemas também. E também a melhor hierarquização da rede, que é fundamental, que a gente tanto vem batendo aqui desde o início, né? Não é possível que os hospitais não conversem, e não é possível que os hospitais, um hospital cuja o DNA seja o atendimento de emergência, fique lá um paciente esperando uma neurocirurgia, enquanto que tem uma emergência não consegue entrar. Isso é organização, isso é gestão. A gente precisa organizar e hierarquizar a nossa rede. É fundamental cobrar meta dos nossos hospitais de alta, de performance, de resultado, para que, passada essa pandemia, nós consigamos dar um atendimento de ponta para a nossa população, um atendimento digno ao nosso povo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês por essa live, pela participação. Quero que, se puder, curtam a nossa live, compartilhem, por favor, participem das nossas redes sociais, porque o nosso intuito aqui é informar, é mostrar, apontar soluções. A presença do secretário foi muito boa. Ela tirou algumas dúvidas dos hospitais de campanha, do que fazer. E, enfim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E, pessoal, mais uma vez, lembrando daquele nosso tripé: boa informação. Por isso, eu peço que compartilhem nossas páginas, curtam nossas páginas, curtam o Instagram. Eu estou sempre atualizando lá com informações reais, com informações verdadeiras, com informações positivas, e não apenas com terror. Né? Acaba de ver o Jornal Nacional, todo mundo tem vontade de chorar e ir para casa, né? Entrar embaixo da cama. Então, informações positivas, informações importantes para o controle dessa pandemia, para conhecimento. Solidariedade, é importante manter a solidariedade, a calma, a tranquilidade e boas informações. Então, eu queria agradecer. Participem das nossas redes sociais, participem do Instagram também e participem do Facebook. E compartilhem essa nossa live aí nas outras redes, nas redes de vocês aí, nas páginas de vocês. Gente, muito obrigado. Podem continuar mandando dúvidas, mande o telefone, mande dúvidas para a página, que a gente responde sempre aí, demora às vezes 1 dia, 2, mas a gente responde. Dúvidas por WhatsApp também, 967210443. 967210443. Então, se possível, também mandar, tirar dúvidas pelo WhatsApp, a gente responde também. Gente, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. E um grande abraço para vocês. A fase está passando e é preciso. Essa pandemia vai chegar ao fim. Nós, conforme o secretário falou e nós alertamos, as pessoas vão começar a sair para a rua novamente, ao trabalho. Isso pode gerar uma segunda onda. Então é comum as idas e vindas, ou seja, reabre. Aí, de repente, tem que fechar novamente algum setor específico, alguma região específica. Isso é normal. Não precisa entrar em desespero quanto a isso. E é preciso a gente começar a pensar um novo Rio de Janeiro. É preciso começar a pensar num Rio de Janeiro livre disso. O Rio de Janeiro que não pode ficar refém de situações como essa. Lembrar do Rio de Janeiro antes da pandemia. Como é que eram os hospitais antes da pandemia? Eles funcionavam? Eles não funcionavam. Então é preciso a gente botar a máquina para girar. Os hospitais precisam funcionar. O que precisa é cobrar meta, cobrar resultado, colocar o hospital de novo para servir a população, todos os hospitais, botar as redes para funcionar, para hierarquizar, para conversar entre si. É possível um Rio de Janeiro, após a pandemia, um Rio de Janeiro de verdade, um Rio de Janeiro que funcione. Então é preciso a gente repensar. E eu mando mais uma vez um abraço a todos, uma boa noite e muito obrigado. Tchau, gente.